Olá, tudo bem? Meu nome é Renan e junto com o Cleiton e o Matheus, nós iremos apresentar os instrumentos ópticos simples. Então, iremos agora aprofundar no conceito de lupa e iremos abordar todos esses subtópicos aqui embaixo. Então, o que é a lupa propriamente dita? A lupa é um pedaço de calota transparente com bordas finas e com índice de refração diferente no meio. Ou seja, ela é uma lente biconvexa que possui bordas finas e índice de refração diferente do meio. Só que o que seria uma lente? A lente geralmente nós encontramos a de borda fina e a de borda grossa. A de borda fina, ela necessariamente ela converge os raios luminosos que incidem sobre ela. E as lentes de borda grossa, elas divergem, ou seja, elas espalham os raios luminosos que incidem sobre ela. Como que funciona uma lupa propriamente dita? Para explicar isso, pode-se primeiro utilizar dois métodos, o método analítico e o método gráfico. Aqui iremos abordar o método gráfico, no qual consiste em traçar os raios notáveis, levando em consideração a posição do objeto. Aqui, nós podemos ver todos os raios notáveis de uma lente convergente e uma lente divergente. Sendo assim, eles estão separados por cores, para que possam ser diagnosticados de uma maneira melhor. A lupa ela é constituída por somente uma lente convergente, cuja distância focal é da ordem de centímetros, o que gera uma imagem virtual, direita e maior do que o objeto observado. Mas isso só será possível se o objeto for colocado numa posição específica, ou seja, entre o foco principal, que é representado pela letra F, e o centro óptico, que é representado pela letra O, assim como o objeto se encontra nesse gráfico abaixo. Quem que inventou a lupa propriamente dita? Não se sabe exatamente quem foi o primeiro ser humano a usar a lupa. E, de certa forma, inventar, né? O que a gente consegue de informação é que, desde os anos 3500 a.C., já se eram usadas características da refração do vidro e as suas propriedades para ampliar a imagem. Ou seja, não se tem registros históricos sobre isso. E a lupa? Quais seriam as utilidades dessa lupa? As lentes biconvexas de borda fina, ou seja, as lupas, podem ser usadas para diversas finalidades, porém as mais importantes são as seguintes: a ampliação das imagens e o redirecionamento da luz. A ampliação das imagens elas podem se dar majoritariamente para a leitura e para análise de objetos pequenos. Já o redirecionamento da luz geralmente é utilizado justamente para botar fogo em alguns objetos pequenos, em alguns objetos que não têm a cor branca principalmente, porque a cor branca ela reflete todos os tons, todas as cores em si e não absorve a intensidade luminosa. Sendo assim, outra característica também que muitas empresas estão usando é aproveitar disso para gerar películas com essas características e aplicar nos vidros dos prédios para que as luzes que incidirem nos vidros dos prédios consigam iluminar a maior parte do fundo do prédio e que isso faça uma economia de luz absurda. Tipos de lupas, aqui nós encontramos lupa de bolso, lupas de cabeça, muito usado por engenheiros, lupas de mão e lupas de bancada, todas em imagens daqui do lado. Como que essa lupa pode ser usada na engenharia, na odontologia, na medicina, na área da estética? Na área da estética, ela é para ampliar a região onde será feito procedimentos estéticos, sobrancelhas, limpeza de pele, etc. Na odontologia, é para ampliar a região da boca, e assim que a dentista consiga analisar a melhor região possível, a melhor maneira possível para ela fazer a operação dela. Na medicina, a mesma coisa, os equipamentos são usados para ampliar a visão em partes delicadas do corpo humano, sobretudo quando se dá em cirurgia. E a lupa, na engenharia, ela é usada para analisar os componentes eletrônicos muito pequenos, sobretudo numas placas. Então, aprofundando no microscópio óptico, nós iremos abordar todos esses subtópicos aqui abaixo. O que é o microscópio óptico em si? Ele é um aparelho que geralmente possui duas ou mais lentes biconvexas, como foi explicado anteriormente, sendo elas uma objetiva e uma ocular. Esse aparelho ele busca ampliar exponencialmente uma imagem para que possam ser feitas várias análises em cima delas. Esse aparelho ele é formado por um componente mecânico, tanto para o seu suporte quanto para o controle, e além disso é formado também por um conjunto óptico. Como que funciona o conjunto óptico do microscópio em si? Então, esse microscópio óptico ele utiliza luz visível e um sistema de lentes de vidro que aumentam as imagens das amostras exponencialmente. Sendo assim, nós iremos encontrar justamente esse sistema mostrado nas imagens aqui. Uma lente ocular, uma lente objetiva, a imagem do objeto e o espécime lá do outro lado. Sendo assim, aqui no meio nós encontramos também uma lente de tubo. Sendo como foi dito lá em cima, era duas ou mais lentes. Geralmente tem essa lente de tubo no meio, sim. O microscópio óptico de fato. Como podemos ver, pode-se dizer que o telescópio foi criado por volta de 1595 pelo holandês Zacharias Hansen. Mas, de fato, a pessoa que levou o nome de pai do microscópio foi teoricamente o Leeuwenhoek. Mas outro tópico que vale a pena salientar é que, de fato, quem deu a denominação de microscópio, Johann Giovanni Faber, em 1624.
Qual é a utilidade do microscópio propriamente dito? O real objetivo do microscópio é criar uma imagem virtual aumentada para que a gente possa analisar melhor os objetos pequenos, com uma maior precisão, uma melhor visualização, uma melhor fidelidade de imagem. Um exemplo de um microscópio óptico nós encontramos aqui do lado é esse branquinho que encontramos em vários laboratórios, seja um científico. O microscópio óptico ele pode ser encontrado tanto na engenharia quanto na medicina. Na engenharia, ele pode fazer análises de determinados materiais. Porém, esse microscópio óptico ele não fornece muitas informações, sendo necessário o uso de um microscópio eletrônico para aprofundar essas informações. E na medicina, nós usamos o microscópio para poder fazer a sequenciação de vírus, fazer as análises de bactérias, justamente para poder criar vacinas. Antes de falar sobre os telescópios refletores e refratores, vamos falar um pouco sobre os telescópios. O que eles são, como funcionam, quando foi inventado, quem inventou. Existe um certo mito de que o criador do telescópio foi Galileu Galilei, mas na verdade, através de estudos, acredita-se que quem inventou o primeiro telescópio foi Hans Lippershey, um fabricante de lentes holandês, em 1608. Nessa época, a Holanda estava em guerra com a Espanha, e o telescópio ele era utilizado para fins militares. Galileu Galilei ele ficou sabendo dessa invenção, e então ele resolveu fabricar e experimentar o seu próprio instrumento. Ele terminou de fabricar em 1609, e ele foi o primeiro a utilizar o telescópio para fins astronômicos. E esse instrumento fabricado por ele, esse telescópio fabricado por ele, ficou conhecido também como luneta. Mas o que é um telescópio? O telescópio é um instrumento capaz de ampliar a capacidade dos olhos humanos de enxergar objetos distantes, ou seja, ele aumenta o tamanho de imagens que a olho nu seriam muito pequenas ou até mesmo que não seriam possíveis de enxergar. Os principais tipos de telescópios são os refratores e os refletores. O telescópio refrator é um instrumento baseado na refração da luz para seu funcionamento, ou seja, na mudança de meio da luz ao passar por uma lente. Na imagem temos um esquema de como funciona o telescópio refrator. Basicamente, a luz passa por um par de lentes, chamado objetiva, que é responsável por receber a luz e refratá-la ao longo do tubo, convergindo para um ponto, chamado de ponto focal ou foco. Nesse ponto é utilizada uma lente ocular para conseguir o foco e a ampliação das imagens. É importante mencionar que a luneta de Galileu Galilei era constituída por uma objetiva cromática, formada apenas por uma lente. Por conta disso, sofria de aberração cromática, pois o índice de refração da luz é diferente para cada comprimento de onda, ou seja, cada cor de luz sofre desvio diferente. Por conta disso, hoje em dia é utilizado uma segunda lente na objetiva para tentar corrigir esse erro e fazer com que as cores coincidam no mesmo ponto focal. Como os refratores possuem o problema da aberração cromática, Newton sugeriu a utilização de um espelho côncavo no lugar da objetiva, já que os raios luminosos refletidos pelo espelho não são decompostos, eliminando então a aberração cromática. E com isso surgiu o telescópio refletor. Na imagem, nós temos um esquema de como funciona esse telescópio. Ele é um instrumento baseado na reflexão da luz para o seu funcionamento, através de um espelho côncavo, chamado de espelho primário, que reflete a luz para um outro espelho menor, e esse reflete a luz para um ponto focal, onde é utilizada uma lente ocular, assim como no telescópio refrator, para poder conseguir o foco e a ampliação das imagens. O que é o zoom? O zoom é basicamente você conseguir enxergar as coisas de uma maneira ampliada. Tem duas maneiras de conseguir fazer isso, pelo zoom óptico ou pelo zoom digital. Começando pelo zoom óptico, ele funciona pelo arranjo de lentes. Como as lentes estão distribuídas, acaba mudando o ponto focal do que está sendo observado e ele consegue aparecer maior. Como o zoom óptico trabalha com esse foco dos raios de luz, a gente não tem perda de informação. Então a luz ela é conduzida, digamos assim, pelas lentes e o arranjo delas, a distância entre elas e o tipo das lentes, acaba focando, dando a capacidade da gente conseguir ver com mais detalhes aquilo que está longe ou algo que é muito pequeno. O zoom óptico tem as seguintes características. Ele não tem perda de qualidade da imagem. Por quê? Ele é um objeto físico que funciona por meio de lentes, ou seja, ele preserva os detalhes que a luz traz para a gente. O equipamento acaba sendo grande, pelo tamanho das lentes e também por serem várias lentes, como vocês podem ver na imagem, aqui é um zoom profissional, o arranjo delas que faz ser possível enxergar de maneira ampliada. Onde o zoom óptico é utilizado? Bom, equipamentos de filmagem profissional, filmes, programas de auditório, tudo usam câmeras com zoom óptico. Na medicina, a gente consegue usar o zoom óptico na forma do microscópio, para conseguir ver coisas muito pequenas com uma qualidade excelente, porque o detalhe é preservado por essa característica do zoom óptico.
Já na indústria, a gente consegue usar no setor da qualidade, na hora de identificar defeitos ou identificar a estrutura da amostra. O zoom óptico também se encontra em equipamentos de observação de vida animal, além de mira de armas de fogo. Já o zoom digital trabalha com suposição. Como assim? O zoom digital ele é dado pela ampliação da imagem por um algoritmo, ou seja, o computador interpreta a imagem e ele traduz isso da melhor maneira possível para poder ampliá-la. Vocês podem ver em fotos, quando elas ficam meio borradas quando você dá zoom, isso acontece pelo zoom digital. O zoom digital tem as características de perda da qualidade, mas o equipamento é menor. As câmeras digitais são bem menores do que câmeras analógicas. E o zoom é feito por meio de software. Ele é muito encontrado em celulares, computadores, em qualquer site de hospedagem de imagem que você tenha a opção de usar a lupinha para poder abrir a imagem, está sendo feito um zoom digital. Um software está interpretando a imagem e, de acordo com os parâmetros que foram programados, ele preenche as lacunas e aumenta os pixels. Ele faz uma interpretação. Então, o zoom digital ele não condiz com a realidade. Já o zoom óptico, sim. Então, o zoom óptico tem muito mais detalhes. A comparação fica visível aqui. Nós temos duas fotos tiradas do mesmo lugar. Mas agora, quando a gente dá um zoom, a gente vê a diferença. O zoom óptico preservou os detalhes, já o zoom digital não. Porque os detalhes que o zoom digital está mostrando são os mesmos detalhes que estão presentes na foto normal, sendo que ampliados. Já o zoom óptico, quando você dá o zoom, aí ele pega os detalhes com mais precisão, porque agora ele está focando naquele objeto que está longe e ajustando a entrada de luz para poder receber os detalhes na íntegra.